Olá, colega concurseiro, olá especial para você que se prepara para o concurso para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, o famoso ATA-MF. Esse curso é voltado especialmente para você. Quando eu falo que é voltado especialmente para você, é porque nós vamos seguir aqui à risca aquela frase que eu tanto uso na preparação para concurso público, que diz que não se entra em campo sem saber como é que seu adversário joga. Seu adversário é bastante conhecido, é a ESAF, Escola de Administração Fazendária, que elabora a prova para o concurso do ATA e para diversos outros concursos. Pelas provas anteriores, nós já sabemos quais são as impressões digitais, quais são as características da ESAF na elaboração de questões de prova de concurso público. E sabendo dessas características, nós vamos direcionar esse curso para que você tenha condições de acertar qualquer questão que venha a ser cobrada pela ESAF. O concurso é para um cargo de nível médio, mas obviamente isso não impede que a ESAF aprofunde em certos pontos, que nós vamos mostrar quais são, que ela tradicionalmente gosta de aprofundar. Peço a vocês uma confiança com relação a estudarem exatamente os pontos que nós vamos indicar aqui, que são aqueles pontos cuja cobrança é de probabilidade bem maior. Então, seguindo essa linha de preparar vocês para enfrentar um adversário difícil, porque a ESAF é uma banca inteligente, que elabora algumas questões mais complicadas, mas é uma banca previsível dentro da análise das questões anteriores que a banca já elaborou. Então, seguindo essa linha, nós vamos iniciar esse curso que vai seguir exatamente o programa do último concurso para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Afinal de contas, esse programa deve se repetir no próximo concurso. Então, de cara, obviamente, esse curso é bem mais restrito, bem mais curto do que aquele curso de isolada que vocês podem ter assistido, que o próprio Espaço Jurídico disponibilizou. A isolada é um curso mais amplo, mais aprofundado. Aqui não é que nós vamos ficar na superfície, mas nós vamos aprofundar na medida do necessário para o seu concurso. Afinal de contas, acho que você não quer estudar algo que não tem probabilidade de ser cobrado em prova. Então vamos trabalhar exatamente seguindo o conteúdo programático do concurso anterior e na profundidade que a ESAF pode vir a cobrar. Um pouco mais profundo que ela cobrou no concurso anterior, porque eu gosto de trabalhar em cima da ideia de que quem sabe o mais, sabe o menos. Se você tem condições de responder as questões mais complicadas, você tem condições, obviamente, de responder as mais simples. Mas nós não vamos exagerar nesse grau de aprofundamento para que você não perca seu precioso tempo na preparação para esse concurso. O concurso é para um cargo de nível médio, entretanto, vocês sabem que várias pessoas que possuem nível superior vão fazer a prova e às vezes passar num concurso desse se torna até mais complicado do que alguns concursos de nível superior, pela concorrência que vai apresentar o concurso. De qualquer forma, se seguirem as dicas que nós daremos aqui, eu na matéria de Direito Tributário e os demais professores nas demais matérias, tenho certeza que você vai ter condições de acertar todas as questões de prova e ter uma excelente colocação no concurso. Sem mais delongas, vamos deixar de taxiar, vamos decolar para, seguindo aquele programa, analisarmos a matéria tributária. Repito, é um curso mais simples do que aquele que a gente faz normalmente, mas é o curso ideal, adequado para que você tenha condições de enfrentar e vencer a prova que você vai fazer para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Então, seguindo exatamente o programa que foi colocado no último concurso, vamos começar a trabalhar em cima do primeiro ponto, que é o que fala de tributo, definindo o seu conceito e sua classificação. Então, tributo, conceito e classificação é o que nós vamos abordar a partir de agora. É, aliás, um bom ponto para começar a matéria, que é conhecer o nosso objeto de estudo, definir o que é tributo. É importante lembrar que a doutrina, os cientistas, os estudiosos de direito gostam de dizer que cabe a ela, doutrina, definir os institutos jurídicos. A lei deveria apenas trazer as regras de convivência na sociedade, mas a conceituação dos institutos seria uma tarefa da doutrina. É o doutrinador querendo uma reserva de mercado, né? Nós não vamos entrar nessa discussão, mas devemos dizer o seguinte: quando a lei define o instituto jurídico, não deixa para a doutrina o que ela acha que é de exclusividade dela, esse conceito que consta da lei,
ele deve ser usado por nós com prioridade sobre qualquer outro. Afinal de contas, se o legislador definiu um instituto jurídico, a tendência das bancas examinadoras é cobrar a definição dada pelo legislador, porque ela é a mais segura. Afinal de contas, se nós formos deixar essa responsabilidade para a doutrina, nós vamos ter diversas definições de acordo com o doutrinador que você esteja estudando. Então, o ponto que nós vamos analisar agora, o conceito de tributo, ele consta expressamente do artigo 3º do CTN e as bancas examinadoras cobram a matéria abordando exatamente esse artigo 3º. Todos têm que memorizar, é extremamente cobrado em prova e nós vamos aqui, além de trazer um detalhamento do que diz a literalidade do artigo, citar alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que vão ter relevância nas provas de concurso público. Então vamos lá. O conceito de tributo, a gente diz que é um conceito legal, consta da própria lei, está no CTN, artigo 3º. Esse aqui é para memorizar, palavra por palavra, porque as bancas gostam de armar casquinhas de bananas com relação a esse conceito. Então, nesse artigo 3º, se diz que o tributo é uma prestação que vai atender a alguns requisitos. Primeiro, uma prestação pecuniária. E aqui eu vou colocar aspas para retirar a palavra compulsória, não porque ela não é importante, mas porque nós vamos analisá-la em separado, né, especificamente uma característica que merece uma análise em separado, para que a gente possa juntar aqui a palavra pecuniária uma outra expressão constante da definição que tem correlação com a palavra pecuniária. Porque o que é uma prestação pecuniária? É uma prestação em dinheiro, em dinheiro exatamente. E a definição diz mais à frente, depois de dizer que é pecuniária, diz que é uma prestação em moeda. Então, pecuniária e moeda, nós temos aqui até uma certa redundância, porque a prestação pecuniária é justamente aquela que é fixada em moeda. Ou, continua dizendo a definição, cujo valor nela se possa exprimir. Nela como? Nela em moeda, né? Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor possa ser expresso nela, possa ser expresso em moeda. A ideia básica aqui foi que o legislador quis, como regra, evitar que o tributo viesse a ser quitado in natura. A expressão in natura se refere à quitação de tributo mediante a entrega de bens, ou in labore, in labor, ou seja, em trabalho. A ideia básica é que se você importa 100 computadores e a alíquota do imposto de importação sobre esses computadores é de 10%, obviamente você não pode entregar 10 computadores, 10% dos 100 computadores, né? Não pode entregar 10 computadores para o fisco, uma vez que o tributo é uma prestação pecuniária, em moeda, e não uma prestação em bens, in natura, em computadores. Obviamente o que você tem que fazer é calcular o valor dos 100 computadores, aplicar a alíquota de 10% e entregar para o fisco 10% em reais, em dinheiro. Além disso, não se pode quitar tributo mediante a prestação de serviços, quitar o tributo com trabalho. Como, por exemplo, a prefeitura está precisando de alguém para pintar o prédio e você diz, olha, eu estou devendo R$1.000 de IPTU e eu pinto essa fachada aqui por R$1.000. Ou seja, eu pinto para quitar o crédito tributário. Se fosse assim, a prestação tributária se converteria numa prestação em labor, em trabalho. Então, o que se quer dizer, quando se coloca que essa prestação é em moeda, o que se quer é proibir exatamente que o crédito tributário venha a ser quitado mediante a entrega de bens ou mediante a prestação de serviços. Agora, um detalhe de grande importância, tá? Preste atenção no seguinte. Há um caso, que será citado detalhado mais à frente, em que o tributo pode ser quitado mediante a entrega ao Estado de bem. Um caso, previsto no próprio Código Tributário Nacional. Olha só, o mesmo código que no artigo 3º diz que o tributo é uma prestação pecuniária, ele também vai dizer, num outro ponto, que é possível, excepcionalmente, a quitação do crédito tributário mediante dação em pagamento
de bens imóveis. Olha a palavra dação, ela é a substantivação do ato dar, é o ato de dar. Então é a entrega ao Estado de bens imóveis. Vamos detalhar que só são bens imóveis e isso é uma coisa excepcional. Então hoje vamos dizer, o tributo é uma prestação pecuniária em moeda, mas há um caso único em que o Estado pode aceitar um bem para quitação de tributo, e isso vai ser citado mais adiante. Mas a regra, por isso que é ESAF, olha por exemplo o concurso para auditor fiscal do Tesouro Municipal de Natal, prova de 2008, se colocou que em regra não se admite a prestação pecuniária in labore ou in natura. In natura é dar bens, como o caso que eu citei de entregar computadores, não pode. In labore, em trabalho. Mas há um caso em que se faz algo semelhante ao in natura aqui, que é a entrega de bem imóvel, mas será detalhado adiante. Por isso que a ESAF, banca tão técnica, tão inteligente, quando vai abordar essa questão, diz que, em regra, o tributo não pode ser quitado nas modalidades in natura ou in labore. Então, a prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ok? Se puder voltar a câmera para pegar toda essa parte aqui, que é a parte mais importante para mim, ok? Obrigado. A segunda característica é a compulsoriedade. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória, que foi inclusive a palavra que eu omiti aqui na sequência da definição de tributo, se diz uma prestação pecuniária compulsória. Eu tirei o compulsória desta sequência para juntar aqui o em moeda, porque tinha a ver com pecuniária, e separei aqui como uma característica à parte, tão importante na definição de tributo. Você paga tributo porque quer pagar, porque ama o Estado, porque quer ajudá-lo? Bem, pode ser até que você ame, pode ser até que você queira pagar, mas isso é irrelevante. Todos vão ter que pagar porque são obrigados a pagar. A palavra compulsória está nesse sentido, ela significa obrigatória. É uma prestação obrigatória. Você paga porque a lei lhe manda pagar. Você não paga porque você quer ajudar o Estado. Você é obrigado a pagar, você não decide pagar. Inclusive, essa terceira característica, essa segunda característica, é decorrência da terceira. É esquisito, né? Eu dizer que a segunda decorre da terceira. Então eu deveria dizer a terceira no lugar da segunda, né? Falar dela em primeiro lugar. Mas eu faço nessa ordem para facilitar a memorização. Porque a sequência em que as regras aparecem na definição diz que é uma prestação pecuniária compulsória, se diz que ela é instituída em lei. O que eu estou querendo dizer é que a prestação é uma prestação compulsória, obrigatória, justamente porque é instituída em lei. Em direito constitucional, você aprende que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para você ser obrigado a pagar tributo, tem que existir uma lei lhe obrigando a pagar. Porque, obviamente, para você ser obrigado a alguma coisa, e pagar tributo é fazer algo, claro, tem que ter lei mandando você fazer isso, por disposição constitucional expressa. Veja a diferença. Você é obrigado a pagar aluguel. Preste atenção, para você ser obrigado a pagar aluguel, você tem que ter manifestado sua vontade quando assinou o contrato. Você quer morar no imóvel, o sujeito diz, eu te alugo por R$1.000. Se você não manifestar sua vontade, a obrigação de pagar aluguel não surge. Então, diretamente a obrigação de pagar aluguel decorre da vontade. Aí você pode dizer, mas Ricardo, toda a obrigação não vem da lei? Não se diz que ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei? Sim, mas olha a diferença, preste atenção. A obrigação de pagar tributo decorre diretamente da lei. Você recebeu rendimento, vai ter que pagar imposto de renda, mesmo sem ter manifestado vontade alguma. Você não assinou em nenhum lugar que quer pagar imposto de renda. É uma obrigação que a doutrina diz que é uma obrigação ex lege. Quando eu cito essas expressões em latim, não é porque eu quero aparecer, porque eu acho bonitinho, não. É porque as bancas usam, porque a doutrina usa. É obrigação ex lege que vem da lei. É um voo non-stop. É lei dizendo que você tem que pagar imposto de renda se receber rendimento, é quando você recebe rendimento tem que pagar. Não há manifestação de sua vontade. Agora, a obrigação de pagar aluguel decorre da lei? Sim, mas indiretamente. A lei somente diz que os contratos têm que ser cumpridos. Se você assinar um contrato dizendo que vai pagar aluguel, você vai ter que pagar, mas essa obrigação decorre diretamente, imediatamente da manifestação de vontade. Indiretamente é que decorre de uma lei
bem abstrata nesse aspecto, dizendo, olha, quem quer que venha assinar um contrato tem que cumpri-lo. Então a obrigação de pagar aluguel tem uma escala, olha, lei, manifestação de vontade, obrigação de pagar. Já a obrigação de pagar tributo é lei, aí aconteceu o fato gerador, você tem que pagar. Não há essa escala na manifestação de vontade. Então, a obrigação tributária é ex lege, decorre diretamente da lei, é instituído por lei o tributo e isso torna o tributo de pagamento compulsório, ok? Então, a prestação pecuniária compulsória na marra instituída em lei. O Código também diz que ela é uma prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Essa característica é muito importante porque ela nos traz a única diferença entre um tributo e uma multa. O tributo é exatamente o que a multa está proibida de ser por definição. Desculpem, falei ao contrário. A multa é exatamente o que o tributo está proibido de ser por definição. O que é uma multa? É uma sanção, é uma punição por ato ilícito. E o tributo não pode constituir sanção de ato ilícito. Sanção está aqui no sentido de punição. Então, o que é que lhe obriga a pagar uma multa? A lei vai lhe obrigar a pagar uma multa, por quê? O que é que tem que acontecer no mundo para que você tenha que pagar a multa? Você tem que ter feito algo de errado. Passado no sinal vermelho, estacionado em local proibido, não entrega a declaração de imposto de renda no prazo, então você tem que ter feito algo de errado. Então a multa é sanção, é a punição por este algo errado que você deve ter feito. Já o tributo não. Os fatos geradores de tributo são sempre situações que não constituem por si só nada de ilícito. Receber rendas, você tem que pagar imposto de renda. Ser proprietário de imóvel em área urbana, pagar IPTU. Ser proprietário de imóvel em área rural, pagar ITR. Ser proprietário de veículo automotor, pagar IPVA. Vender uma mercadoria, pagar ICMS e por aí vai. São sempre situações que por si só não trazem nada de ilicitude. Agora preste atenção. Se você pratica um ato ilícito, dessa prática podem ocorrer diversas consequências, pagar multa, ser preso se o ato configurar crime, um conjunto de coisas. Mas se desse ato ilícito decorrer um fato que é fato gerador de tributo, isso não significa que o tributo se transformou em sanção por ato ilícito. Vamos dar um exemplo. Você traficou entorpecentes. Como consequência, você recebeu renda. Você vai ter que pagar imposto de renda? Sim, é óbvio. Ah, Ricardo, mas tributo não é sanção por ato ilícito. Não estou dizendo isso. Em direito, pessoal, para quem está começando a estudar direito, preste atenção que a gente se usa muito da técnica da subsunção. Existe um fato que se enquadra numa norma, o fato se subsume àquela norma e você deve dar a esse fato a consequência prevista na norma. Qual é a consequência prevista na norma para quem pratica tráfico de entorpecentes? Reclusão. Como é um crime, a consequência é ser preso. Então, a este fato, praticar tráfico ilícito de entorpecentes, há uma consequência penal. Agora, qual é a consequência de receber rendimentos? É pagar o imposto de renda. A lei do imposto de renda captura esse fato se subsume a essa norma e gera como a consequência o dever de pagar tributo. Veja, você não está pagando imposto sobre o tráfico de entorpecentes. Você está pagando imposto de renda. O fato gerador do tributo é receber renda, uma situação que por si só é lícita. Você tem que separar. Ao fato ilícito, traficar entorpecentes, consequências criminais, punições. Ao fato que por si só é lícito receber rendimento, pagar imposto de renda. Se uma coisa é decorrente da outra, isso é irrelevante. Lembre do famoso caso, tão conhecido, do Al Capone. O Alfonso Capone, ele praticou tanta coisa ilícita, um monte de coisa errada, não conseguiram comprovar nada contra ele, salvo que ele não declarava rendimento suficiente para adquirir o patrimônio que possuía. Como é, perguntava o fisco americano, que esse cara tem tanta coisa,
recebendo um rendimento que não dá para comprar essas coisas. Comprovou, por conseguinte, que ele estava omitindo o rendimento, que ele estava sonegando o imposto de renda, e ele foi preso por isso. Na época, muitos disseram, rendimento oriundo de atividade ilícita não pode ser tributado. O judiciário americano disse o que o brasileiro também disse, certo? Disse algo que é resumido na expressão pecunia non olet, que de vez em quando aparece em prova o princípio do non olet. Vem dessa frase, pecunia non olet, dinheiro não cheira. Dinheiro não cheira. Aquela passagem histórica que consta tudo quanto é livro tributário, inclusive no meu, em que o imperador Vespasiano teria decidido cobrar um tributo semelhante às nossas taxas, tributo incidente sobre o fato de você usar banheiros públicos. Então você tinha que pagar para usar os banheiros públicos, usar as latrinas. Então Tito, filho de Vespasiano, teria estranhado um fato gerador tão mal cheiroso e teria dito, mas painho, adaptei aqui, tá um título meio nordestino, o senhor agora quer tributar a merda? Aí o pai teria feito o seguinte, pega uma moeda de ouro e botado o pirralho para cheirar. Aí o pirralho cheirou a moeda e o pai, e aí? Aí o pirralho teria dito, pecunia non olet, dinheiro não cheira. O filho ficou sem entender porque o pai colocou moeda para ele cheirar. Aí o pai teria explicado que não importaria o quanto mal cheiroso fosse o fato gerador lá da latrina. O dinheiro que vem daquilo ali é dinheiro. É como se hoje nós disséssemos, dinheiro é dinheiro. Não importa de onde ele veio. Trazendo mais ainda para os dias atuais, não importa o fato de o tráfico ilícito de entorpecentes ser mal cheiroso. O dinheiro que vem dali não mantém essa característica negativa. Dinheiro é dinheiro e vai ter que pagar. Então, traficou entorpecentes e recebeu renda, paga imposto de renda. Servidor público corrupto, ele tem que declarar na declaração de imposto de renda dele. Rendimento da corrupção passiva, tanto. Claro, não precisa produzir prova contra si mesmo, né? Mas ele tem que pelo menos declarar rendimentos recebidos de pessoa física, declarar o valor e pagar o imposto de renda, senão ele estará cometendo um outro crime, que é o de sonegação. Então, memorizar. Tributo não é sanção por ato ilícito, de forma que os fatos geradores do tributo, não estudamos ainda a teoria do fato gerador, mas você percebe pela expressão fato gerador. É um fato que gera. Gera o quê? O dever de pagar tributo. O que é que tem que acontecer no mundo para que alguém seja obrigado a pagar tributo? Esse fato é um fato que, por si só, isoladamente considerado, é um fato lícito. Mesmo que, e aí está o X da questão, mesmo que tenha decorrido de ato ilícito. Quem paga imposto de renda sobre rendimento oriundo de atividade ilícita está pagando imposto de renda sobre rendimentos. Receber rendimento não tem nada de ilícito, então a consequência disso é pagar imposto de renda. Agora, se você antes, para receber o rendimento, praticou um ato ilícito, aí, amigo, você vai ser punido pelo ato ilícito e não pelo rendimento. Consequência de matar alguém tendo sido contratado para isso é responder a um processo criminal por homicídio e ser punido por isso. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Mas se você recebeu a grana, 50 mil reais, você também vai ter que pagar o imposto de renda. A cada fato, sua consequência. Isso é muito comum em direito. Em resumo, tributo não pode ser sanção por ato ilícito. A multa é quase igual a um tributo. É uma prestação, é pecuniária, é compulsória, é quase tudo. Só que ela também é o que o tributo está proibido de ser, que é a sanção por ato ilícito, certo? E além disso, a última característica do tributo é que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrança vinculada. Cuidado, porque como nós vamos detalhar, a palavra vinculado aparece em direito tributário em 3 contextos distintos. Já vi muita gente boa, que conhece bem a matéria tributária, se atrapalhar porque achou que algo estava sendo falado no sentido, a palavra vinculado tinha aparecido no sentido, e estava se falando de uma outra coisa. E o cara errou a questão sabendo. Né? Isso é terrível. Uma das piores maneiras de se errar uma questão é errar porque sabe. Atenção, esse vinculado aqui está naquele sentido que você estuda em direito administrativo. Em direito administrativo você aprende que os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários.
a autoridade que pratica o ato administrativo pode praticá-lo de forma vinculada ou de forma discricionária. Vinculado é preso, amarrado à lei. A autoridade administrativa está vinculada quando, diante de certa circunstância, ela não apenas pode, como deve agir de uma maneira prevista em lei. Por exemplo, imagine-se como guarda de trânsito, agente de trânsito. O cara passou no sinal vermelho. O que é que você deve fazer? Multá-lo. Veja, você apenas pode, no sentido de decidir se vai punir ou não. Não, você é obrigado a fazer. Quando se diz que você tem o poder, não é um poder no sentido de você simplesmente pode. É o que chamamos em direito administrativo de um poder-dever. O sujeito tem que agir e, portanto, o ato é vinculado. Já esse mesmo agente de trânsito, imagine aí na avenida mais movimentada da sua cidade, 6 da noite, ele está lá controlando o trânsito, o sinal parou de funcionar. Ele vai controlar os carros que vão cruzar o sinal agora, nesta avenida. Depois vai parar um pouco para passar os carros da rua perpendicular. Ele age com liberdade. Não há nenhuma lei dizendo a ele que ele tem que manter os carros da avenida circulando por 1 minuto e depois 40 segundos o pessoal da rua perpendicular. Ele age com margem. Ele age de forma discricionária. Coloquei os braços assim para vocês pensarem a margem de um rio, por exemplo. A água pode caminhar livremente, circular livremente dentro daquelas margens. Então, há uma certa liberdade. Claro, dentro da margem, né? A discricionariedade, que é esse poder de decidir conveniência, oportunidade, se é conveniente praticar o ato agora, se não é, essa discricionariedade é sempre limitada. Você não pode ultrapassar aquela margem. Praticar um ato discricionário não significa praticar uma arbitrariedade. Então a gente tem que dizer assim, quando há alguma margem para que a autoridade administrativa decida como praticar o ato, quando praticar, o ato é discricionário. Quando não há margem alguma, o ato é vinculado. Dá um exemplo clássico de licença, eu gosto de dizer em sala de aula, porque todo mundo imagina a situação. Você quer tirar uma licença, veja, quer ser servidor federal, para o ATMF, você já deve ter visto lá no Estatuto dos Servidores Públicos que existe uma tal de licença capacitação. Depois de 5 anos de efetivo exercício, o servidor já estável, que já terminou o estágio probatório, pode pedir uma licença de 3 meses para fazer um curso, que tem a ver com as suas atribuições atuais ou futuras. Ou seja, ou para que ele desempenhe melhor as atribuições que já exerce, ou para que ele desempenhe atribuições que vão lhe ser delegadas no futuro. Aí ele pede para fazer um determinado curso. A autoridade, o chefe lá vai analisar se aquele curso é conveniente ou não, se aquele curso tem a ver com as atribuições atuais ou futuras do sujeito, certo? Se ele trabalha num órgão administrativo, trabalha no protocolo, por que ele quer fazer um curso de direito processual civil? Então o cara pode dizer, não, mas às vezes tem uma ação judicial, ele tem que ter uma noção. A autoridade vai analisar se é conveniente, se é oportuno fazer aquele curso. Então o ato é discricionário, a concessão de licença de capacitação é discricionária. Agora, imagine você ou sua colega servidora pública grávida, o menino presta a nascer, ela pede a licença maternidade e o chefe diz, não é conveniente que essa criança nasça agora, não é oportuno, deixe para o ano que vem. Claro que isso é absurdo. Pediu a licença, comprovou que está grávida, o ato é vinculado, tem que conceder a licença. Então a cobrança de tributo é ato desse segundo tipo, é ato vinculado. A autoridade administrativa não tem qualquer discricionariedade na cobrança. É o cara crachá. Lembra daquele personagem do cara crachá? Aquele é o cara que mais age vinculado da televisão brasileira, né? Porque o cara que está lá na função de conferir os crachás deve só olhar se aquele crachá é um crachá que dá direito àquele cara entrar naquele ambiente e se a cara do sujeito é a que está no crachá. Cara crachá. Se é igual e dá direito, ele tem que deixar entrar. Se é diferente ou não dá direito, ele não pode deixar entrar. O fiscal age assim. Se acontecer o fato gerador e ele tem competência para cobrar o tributo, ele é obrigado a cobrar. A cobrança é vinculada nesse sentido. Se não acontecer o fato gerador, ele não apenas não é obrigado, ele está proibido de cobrar. Eu lembro que, de certa feita, eu estava em Salvador, ia fazendo check-out no hotel e me deram a conta e lá na conta vinha lá uma taxa de turismo. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Como professor tributário, eu fiquei olhando para a taxa de turismo, pensando nos requisitos da taxa. Você vai ver que essa taxa seria difícil de cobrar quando estivermos falando em taxa. Mas quando eu estava olhando, a criatura que me entregou a conta deve ter pensado, esse cara vai contestar essa taxa. Aí disse assim, a taxa de turismo, se o senhor quiser, não paga não. Eu posso dispensar.
Aí eu falei na hora, então não é tributo. A mulher, o quê? Nem entendeu o que eu estava falando. Eu estava pensando em outra coisa, né? Vida de professor. Não é tributo. Não é nada com a senhora, não. Por que não é tributo, pessoal? Você já tem condições de ver duas características que não foram cumpridas. A prestação não era compulsória, faltava esse requisito aqui. O cara poderia, se eu poderia decidir não pagar, ora, é porque não havia compulsoriedade. E se ela podia dispensar, é porque a cobrança não era vinculada. Para ser tributo, é necessário obedecer todos esses requisitos. Se faltou um, não se trata de tributo. Tem que ser uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tem que ser compulsória, tem que ser instituída em lei, não pode constituir sanção por ato ilícito e a cobrança tem que ser absolutamente vinculada, sem deixar qualquer margem à análise por parte da autoridade que quer fazer tal cobrança. Então, obedecer aos requisitos estará no nosso objeto de estudo, será um tributo. Aí o próximo passo vai ser verificar que tributo é esse, ou seja, qual é a natureza jurídica do tributo, que a gente vai ver na classificação dos tributos, que é o assunto do nosso próximo bloco. Até lá, bons estudos!